Você disse, professor, claro que eu sou obrigado a pagar um tributo, como sou um bom cidadão, vou lá e recolho o tributo. Mas você já pensou, ou já parou para pensar por que você é obrigado a pagar um tributo? Que eu sei que você paga, isso não tenho dúvida nenhuma. Mas por que você é obrigado a pagar um tributo? Porque, olha só, a Constituição Federal, lá no artigo 5º, ela informa o seguinte, que, na verdade, ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Absolutamente ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude de lei. Portanto, se o tributo ele quer ser caracterizado como de natureza compulsória, para que o tributo seja realmente obrigatório, ele só pode ser instituído através de lei. Isso significa dizer que um tributo, para ser instituído, para ser criado, tem que ser por força de lei. Que aí, então, você vai lá e paga. Só que, por outro lado, se esse tributo fosse instituído por portaria, por uma resolução, por uma instrução normativa, por um decreto, e aí, se um tributo viesse por um decreto, você seria obrigado a pagar um tributo instituído por decreto? Instituído por decreto eu não pago, nem você. Por quê? Porque você só é obrigado a pagar um tributo se este tiver sido instituído através de lei. Portanto, meus amigos, eu reafirmo, para você ser obrigado a pagar um tributo, este, seja qual for o tributo, deve ter sido instituído ou criado através de lei. Ficou claro? Mesmo? Então tá bom. E aí já fica mais uma segunda pergunta que eu faço aqui. Que tipo de lei? Bom, quando você pensa em legalidade, naturalmente você pensou, seria lei ordinária? Bem pensado. Seria lei complementar? Ótima ideia também. Ou quem sabe medida provisória. As medidas provisórias poderiam vir a instituir tributos? Bom, certo, é que o princípio da legalidade deixou bem claro a necessidade de lei. E, portanto, lei ordinária, lei complementar, não tem problema nenhum. Como também medida provisória, uma vez que essa será convertida em lei. Então, os tributos são instituídos por lei. Se por lei ordinária, por lei complementar, isso de certa forma é irrelevante. O importante é que seja através de lei. Agora, se lei ordinária ou lei complementar, fica a dúvida. Que tipo de lei é a mais adequada para a instituição de tributos? E aí? Seria lei ordinária ou seria lei complementar? Porque tem tributos que são por lei ordinária, como tem tantos outros que são por lei complementar. Mas aí, será que não tem uma regra basilar para que então, na verdade, eu defina um tributo é por lei ordinária ou será que um tributo é por lei complementar? Olha, tem sim. Quando você pensar em legalidade, você pode dizer com toda certeza que os tributos, a rigor, são instituídos por lei ordinária. Os tributos, a rigor, são instituídos por lei ordinária. Só serão instituídos por lei complementar quando a Constituição Federal assim fixar. Vou repetir para você, hein? Os tributos, a rigor, são instituídos por lei ordinária, só serão, por outro lado, instituídos por lei complementar quando a Constituição Federal assim fixar. Portanto, meus amigos, a regra é um tributo depender de lei ordinária. Bem, a regra é por lei ordinária. Em alguns casos, eles serão instituídos por lei complementar, ou melhor, alguns tributos serão instituídos por lei complementar. E quais são eles? Olha, por lei complementar, você tem os empréstimos compulsórios, pode anotar. Por lei complementar, você tem os empréstimos compulsórios. Por lei complementar, você tem o imposto sobre grandes fortunas. Por lei complementar, você tem também os chamados impostos residuais, bem como as conhecidas contribuições sociais residuais. Repito, empréstimos compulsórios, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais e contribuições sociais residuais. Esses são os 4 tributos que dependem de lei complementar. E os demais tributos? Todos os demais tributos, exceto esses 4 que eu informei para vocês, para eles bastarão legislação ordinária, está mais do que o suficiente. Ficou claro? Esse é o mote do princípio da legalidade. Tudo bem? De verdade? Joia? Vamos continuar. Bom, essa foi uma breve exposição sobre legalidade. Agora, uma vez que o tributo é instituído por lei, a partir de quando ele poderá ser exigido? A partir de quando ele pode ser cobrado?
Bom, quando você pensa nisso, é bom lembrar do seguinte, que a legislação tributária, ela pode entrar em vigor em determinado momento, quando ela sim fixar, por exemplo, não tem problema nenhum. Afinal de contas, você lembra da Lei de Introdução ao Código Civil, que diz, olha, uma lei pode entrar em vigor na data da sua publicação, 45 dias após a sua publicação, ou então em qualquer outra data que assim ela estipular. Perfeito? Então, uma lei tributária, ela até pode entrar em vigor imediatamente. Em vigor imediatamente até dá para você admitir. Mas essa lei que instituiu um tributo, ela pode produzir efeitos imediatamente? Você lembra muito bem que uma coisa é falar sobre a vigência da lei, e outra, completamente distinta, é dispor a respeito dos efeitos que essa lei produz. Então, olha, uma lei pode entrar em vigor imediatamente, mas no direito tributário, uma lei que tenha implicado numa carga maior, numa carga tributária maior, ela vai produzir efeitos imediatamente? Uma questão bem interessante, porque uma lei que tem instituído um tributo, ela pode entrar em vigor de imediato, mas ela permanecerá com a sua eficácia suspensa até alcançar o exercício financeiro seguinte. E quando eu falo a respeito de eficácia, você está lembrando de um outro princípio conhecido como princípio da anterioridade. É isso mesmo, princípio da anterioridade, então ele se preocupa com a produção de efeitos que uma lei tributária produz. Mesmo. Por quê? Toda vez que um tributo tiver sido instituído, criado, ou a carga tributária tiver sido majorada, é preciso observar o princípio da anterioridade. Um princípio descrito no artigo 150, inciso 3º da Constituição Federal, princípio qual, aliás, impõe duas informações interessantes. Olha só. Quando você pensa em anterioridade, você tem a chamada anterioridade anual e uma outra anterioridade, por muitos conhecida como anterioridade nonagesimal. Exatamente. Existem duas anterioridades e as duas precisam ser observadas. Existe a anterioridade anual, que indica a necessidade de se aguardar pelo exercício financeiro seguinte, como também a anterioridade nonagesimal. Dizendo o seguinte, que além de observar o exercício financeiro subsequente, é preciso verificar também se da data da publicação da lei, que instituiu, que criou, que majorou o tributo, já se passaram no mínimo 90 dias. Por isso, a anterioridade nonagesimal, 90 dias. Quer dizer, eu espero o exercício financeiro seguinte ou espero pelo prazo de 90 dias? Você espera as duas regras. Você tem que esperar, você tem que verificar se já, da partir da publicação da lei, já alcançou o exercício financeiro seguinte, que acaba equivalendo, que na verdade é virado o exercício justamente a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte. Além de esperar a virada do ano, 1º de janeiro, você verifica também se da data da publicação da lei já se passou um prazo mínimo de 90 dias. Esse é o princípio da anterioridade, impondo, na verdade, a observância a essas duas regras, exercício financeiro e 90 dias. Ficou claro? Bom, a respeito dos princípios, esses dois têm grande relevância aqui em provas, em concursos, inclusive em exame da ordem. Mas lembra que eu falei para vocês que as limitações ao poder de tributar não se restringiam a princípios? Você também poderia falar a respeito de imunidades. E vamos lembrar um pouquinho sobre as imunidades. Olha, quando você pensa sobre imunidades, no primeiro momento você pensa o seguinte: as imunidades funcionam de forma diferente dos princípios. Tudo bem? Bom, eu só falei de dois princípios aqui, só relembrei sobre dois princípios. Mas quando você pensa sobre imunidades, as imunidades elas não mostram para a gente como um tributo tem que ser cobrado, ou quando ele deve ser exigido. As imunidades, ao contrário, por sua vez, as imunidades vão afastar a incidência de tributos. É isso mesmo. Quando você tem uma imunidade, as imunidades elas funcionam como um escudo protetor definido pela Constituição Federal e que você, se tiver de posse desse escudo, uma coisa é certa: tributo você não vai ter que pagar. Mesmo, a imunidade